Gente, ok, estamos aqui para recompor aqui uma passagem. Então é assim, eu no último vídeo que fiz eu tinha dito que ia avançar para partilhar com vocês aquilo que foi a minha experiência na parte da bike, ok? Mas antes disso eu tenho que gravar aqui este vídeo muito curto, para partilhar algo com vocês que me foi questionado na sequência do vídeo anterior da natação e que eu acho que tenho que partilhar aqui com vocês. E tem a ver com o quê? Pois fizeram uma pergunta, a seguinte pergunta: Rico, mas tu não fizeste provas de natação para te habituares a toda a parte competitiva, sei lá, poderes-te adaptar às águas abertas, sei lá, podes-te atrapalhar. E eu de facto, lembrei-me que não partilhei com vocês uma coisa, ou seja, eu fiz um triatlo em que foi uma distância mínima, foram 1500 ou 2000 metros que fiz na altura, e depois eu fiz uma prova que foram 4000 metros, que foi no meeting de Viana do Castelo, no meeting da Senhora da Agonia. Eu propus-me fazer os 4 km. Isto foi um mês e meio antes da prova. Isso sim serviu para que eu tivesse aqui uma percepção de distância, de esforço, de taxa de desgaste que isso me poderia provocar na prova. Foi muito engraçado, essa prova foi fantástica. Eu fui desafiado por um colega meu que também realizou aqui a prova, que foi o Sr. Aires, o Sr. Aires ali da famosíssima Viana Cycles e da Stamp. E esse meu amigo disse: epá, vamos fazer os 4 km ali da Serra da Agonia. E eu: tens a certeza? E ele lá me convenceu e eu inscrevi-me, e depois no final das contas eu fui fazer e ele não apareceu. Mas mas eu estou a contar isto com esta leveza porque agradeço-lhe do fundo do coração dele me ter dito isso, porque foi sem dúvida o maior teste que eu podia ter para a prova da natação. Ainda por cima foi um dia em que as águas estavam profundamente agitadas. Foi um dia que eu não sabia no que me ia meter. Eu não sabia que nesse meeting apenas estavam profissionais da área. Eu vi realmente pessoas mais velhas também a participar na prova, mas depois eu não sabia bem quais eram as modalidades que se praticavam, e então havia natação para 2000 metros, para 600 metros, havia para 2000 metros e havia para 4000 metros, aí numas variantes. E então eu comecei a perceber que para os 4000 metros, saltavam flechas. Quem são as flechas? Era só miudagem, malta muito bombástica na natação, autênticas motas d'água. Pronto, eu um pouquinho sem saber, lá fui eu, encarei o desafio, e isto para vos dizer o que é, que aquilo que podia ser um desafio traumatizante para mim, passou a ser um desafio que me alavancou todos os níveis de confiança para que eu pudesse ir para este desafio do Ironman com a certeza de que eu poderia chegar ao fim. Eu só não sabia bem realmente a taxa de esforço, de desgaste que eu ia ter, mas eu sabia que com maior ou menor dificuldade eu iria chegar ao fim. Ilações a tirar desta prova. Foi uma prova muito duríssima. A prova do meeting foi uma prova muito dura porque realmente estavam más condições. E bom, aliado às más condições, a minha falta de experiência na modalidade fez com que, fosse uma prova demoradíssima para mim. Vá lá, eu fiz a prova de 4 km em 1 hora, 44 minutos e 55 segundos. Foi exatamente esse o tempo. E o que é que me valeu esse tempo? Esse tempo valeu-me que eu, durante a prova, várias vezes tivesse algumas pessoas a irem ter comigo, do qual eu agradeço já saberem se estava tudo bem comigo a nadar, e ao mesmo tempo também dizerem-me que se eu quisesse desistir, que eu podia desistir, e eles traziam-me para a margem, para a terra, nas lanchas. Por 2 ou 3 vezes então vieram-me abordar nesse sentido, se eu estava bem para continuar, e mais uma vez eu agradeço sinceramente
a organização, a toda essa preocupação. E agradeço também a uma pessoa, a Vânia Neves, uma campeã. Agradeço que também ela pôde dar a sua opinião no momento, sabia quem estava na água, sabia qual era o propósito pelo qual eu estava na água, e agradeço a intercessão dela para que eu pudesse continuar a prova até ao fim. Agradeço também as indicações que ela própria me deu no início da prova, e por isso também fica aqui o meu agradecimento a essa grande campeã. Foram muitas pessoas que ao longo desta minha preparação contribuíram para que eu pudesse ter sempre mais alavancas, sempre mais ferramentas para usar em cada uma das modalidades. Por isso, a todos eles, o meu muito obrigado. No final das contas, o que aconteceu foi que eu fiquei em último lugar. E então, isso que poderia ser, como eu disse, uma desvantagem, poderia ser um fator de inibição, poderia ser um fator limitador, poderia me ter colocado uma crença ainda maior relativamente ao meu desempenho na água. Eu decidi ir até ao fim, pelas várias abordagens que tive pelo percurso. Eu decidi, porque eu tinha isso em mente, eu decidi ir até ao fim, era até ao fim que eu queria ir e foi até ao fim que eu fui. E então, para provar isso, então está aqui esta medalhinha. E esta medalhinha diz ali Finisher, 7 de setembro, um dia antes do meu aniversário, 7 de setembro de 2025, Comitê Internacional de Senhora da Agonia, Finisher. Ok? E eu nunca tive tanto orgulho de um último lugar. Esta medalhinha, eu nem sou muito de guardar troféus, mas de facto esta eu tenho aguardada porque nunca me soube tão bem um último lugar. E passo a explicar porquê. Primeiro, eu recebi esta medalha e fiquei extremamente feliz porque eu terminei a prova. Era algo que eu queria fazer, terminei, já estava imensamente satisfeito, estava mesmo muito feliz. Bom, o que eu não sabia era o que é que vinha depois. Depois de eu ter já esta medalhinha ao peito, orgulhosamente ao peito, ok? Esta medalhinha, então eu ouvi chamar também o meu nome. Ouvi chamar o meu nome por uma outra razão. E essa outra razão é este troféu aqui. Ok? Então vejam lá, vamos lá recapitular. Então, eu fiquei em último lugar. Ok, eu fiz aquilo que me propus, já estava satisfeito, já me ia embora. Quando ouço pela organização chamarem pelo nome Ricardo Vieira. Ricardo Vieira, escalão de 45 anos. O que é que aconteceu? Como realmente não havia mais ninguém que tivesse o atrevimento nesta minha faixa etária de realizar a prova, quer dizer que eu, dentro da minha faixa etária, eu fiquei em primeiro lugar. Ok? E então, aqui está um troféu, o troféu do primeiro classificado. Porquê? E não está em causa o quanto eu nado, se nado bem, se nado mal, mas diz aqui, vejam lá, leiam lá. Então, é um meeting internacional Senhora da Agonia, primeiro classificado, 4.000 metros águas abertas, grupo 4 masculino. Pronto, Viana do Castelo, 7 de setembro, na Praça da Liberdade, e com a Associação de Natação do Minho a promover realmente este evento. E então, este troféu só foi possível porque eu consegui este último lugar. Se eu, nas 2 ou 3 intervenções que as embarcações de segurança tiveram comigo, se eu tivesse desistido, então eu nunca chegaria àquele primeiro lugar. Ok, vocês dizem-me assim, mas quer dizer, ficaste em último, quer dizer, recebeste o primeiro porque não havia mais ninguém. Exatamente, mais ninguém teve o atrevimento de se atirar para uma aventura destas, um desafio, um autêntico desafio, que serviu para mim para alavancar, para fundamentar ainda mais tudo aquilo que eu já tinha treinado durante o ano, tudo aquilo que eu já tinha feito para que corresse bem no dia 18 de outubro em Cascais. Pronto, então, mais uma vez, só para finalizar,
partilhar esta história. Este último lugar foi a prova mais importante que eu tive na parte da natação para eu ter a confiança necessária de chegar a Cascais e cumprir na maior todo aquele meu percurso. Este último lugar valeu-me este primeiro lugar, ok? Fruto de não desistir. Então a mensagem que eu quero deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar é que não desistam. Não desistam. Continuem. Se vocês colocaram na vossa cabeça uma dada meta, vocês continuem. Vocês vão achar os recursos durante o percurso para conseguirem realmente ser felizes naquilo que vocês idealizaram, ok? Nós idealizamos uma coisa, vamos para o percurso e depois o que sobra daí é realmente a realidade. Mas estamos sempre muito mais próximos se nós continuarmos o caminho, se não houver sequer a tentação de desistir, ok? Último lugar, finisher, muito contente. Primeiro lugar, por não desistir, muito contente. E estas duas ferramentas levaram realmente a que eu chegasse a este. Finisher desta prova maior. Ok? Fiquem com este apontamento. Ficamos por aqui. No próximo vídeo eu chegarei cá com as minhas partilhas da bike. Ok? Nunca desistam daquilo que vocês traçaram. Let's go!